Saudações exploradores, eu sou o Fabiano e hoje eu tenho um convidado aqui no FBN Games, como há muito tempo eu não fazia, bateu a saudade, e quem tá comigo aqui hoje é o Misery Cop. Misery, fala aí. E aí pessoal, beleza? Pra quem acompanhou... Exploradores. Isso, pra quem acompanhou na época da cobertura do No Man's Sky já deve conhecer o Misery, né Misery? Que a gente fez vídeos juntos aqui. Foi, a gente fez aquele bate-papo com a galera aí. E o Misery ainda tem, né, um canal no Twitch e agora tá migrando, ou já migrou pro YouTube, né Misery? Ou tá fazendo os dois? Como é que estão seus canais de aí? uma certa forma eu passei a priorizar o YouTube agora. Até o final do ano era totalmente minha prioridade era o Twitch. E aí eu tive uns problemas pessoais, e aí eu aproveitei que rolaram esses problemas pessoais que eu não podia me dedicar tanto ao Twitch, e aproveitei a tentar, né, criar alguma coisa pro YouTube mesmo. Aí agora eu tô com umas séries no YouTube e fazendo menos lives, só que agora eu faço nos dois, eu transmito simultâneo. Que dia que você faz no Twitch? As lives estão rolando na quinta de noite. E no domingo, final da tarde, por aí eu tô começando. Beleza. E o seu canal no YouTube, fala o nome pra eles aí. É o Misery Cop TV. E no Twitch é twitch.tv/miserycop mesmo, sem o TV. Beleza. Os links vão estar na descrição pra quem quiser acessar. Pra quem não conhece ainda, eu recomendo. Vai lá e dá um abraço lá no Misery. Fala que veio do FBN pra ele ficar sabendo. Muito bom mesmo. Isso. Fala um pouquinho do YouTube, o que você tá fazendo, que jogos que você tá cobrindo. Pois é... Eu acho até que a gente tem um pouco em comum, assim, porque eu também gosto muito de jogo de exploração, né? Além de jogo de ficção científica. Então, tipo, eu tenho uma tendência a sempre me interessar logo quando eu vejo um jogo de ficção saindo, alguma coisa assim, eu me interesso. E eu adoro jogo onde a gente pode explorar livremente. Então não é à toa que eu gosto de jogos como No Man's Sky também. A exploração é livre, assim. Aí atualmente eu tô com quatro séries fixas. Que é do Diluvian na segunda-feira, que é um jogo de aventura subaquática, né? Submarina. E meio steampunk. O visual dele é meio steampunk, assim, num mundo pós-apocalíptico, assim. Outra temática que eu gosto. Aí na terça-feira eu tô jogando Subnáutica. O Subnáutica é um jogo que eu joguei bastante na Twitch. Mas aí eu resolvi começar uma live do zero. Até porque o Subnáutica ele vai em maio ser lançada a versão final dele, a versão 1.0. Ele tá em Early Access, né? Então ele tá ficando pronto. Aí eu decidi fazer uma série até pra tentar chegar até a conclusão do jogo mesmo, assim, para poder, até porque eles estão realmente implementando as coisas no jogo como se fosse no próprio ritmo da história, né? Então, tipo, ele tem uns detalhes agora que eles adicionaram na última atualização, que eu acho que eles vão definir esses detalhes, que é um detalhe de uma contaminação, que é justamente com a conclusão da história, né? Então o jogo tá caminhando pra isso e tá ficando muito bom, cara. Eu adoro Subnáutica. Até pro pessoal que curte No Man's Sky, eu acho que é um dos jogos assim mais recomendáveis pra galera que gosta de No Man's Sky. Porque ele tem muita exploração, o planeta é grande pra você explorar, né? O oceano lá do planeta. E a história tá ficando bem interessante. Também tá surpreendendo assim, a parte da história dele, tá ficando bem legal. E é um jogo maravilhoso, cara. Um jogo maravilhoso. A parte de construção é fantástica. E quais são os outros dois que você falou que são 4, parece? Aí eu tô jogando o Oxygen Not Included, que é da Clay Entertainment, que é a mesma desenvolvedora do Don't Starve Together. E aí ele é um jogo de gerenciamento de colônia. Uhum. E aí até tá sendo minha primeira experiência com um jogo de gerenciamento de colônia, assim, porque tem um jogo que é muito popular, que é o RimWorld. Eu sempre tive vontade de pegar ele, mas eu sempre fui adiando e nunca peguei. E aí quando saiu o Alpha, agora a Clay disponibilizou o Alpha, assim, aí eu resolvi pegar e o jogo é fantástico, eu tô adorando ele. E no sábado
No sábado eu lanço os vídeos da série que eu tô fazendo em co-op do Osiris New Dawn. Muito E bom. aí o Osiris New Dawn é outro jogo que tá em Early Access, né? Eu tô jogando 3 jogos em Early Access, né? E o Osiris New Dawn, ele tá bem interessante agora porque ele ganhou um segundo planeta pra você explorar agora. Então já tem 2 planetas. Ao contrário do No Man's Sky, ele não é procedural, né? Então, cada planeta lá, e tipo, tem muita coisa interessante para poder explorar. A parte de construção dele também é bem interessante. E é um jogo até bem otimizado, assim, para um jogo como Early Access, é até surpreendente, assim. É muito bonito o visual dele, né? Pois é, o gráfico é muito bom. Só as animações, assim, dos personagens, dos aliens e tudo, assim, que é até engraçado porque eu acho que piorou. No começo elas eram melhores. Não sei se à medida que o jogo tá ficando mais complexo em termos de dados e tudo assim, ele tá acabando influenciando um pouco nas animações assim dos aliens assim. Eles meio que saltam de um ponto para outro assim. Isso tem me incomodado um pouquinho, mas o jogo isso pode ser corrigido, tá em Early Access ainda. Pois é. Tendo isso daí em mente. Aí, tipo, fora isso, na quinta-feira, na live, eu tô procurando jogar alguns jogos indies, né? Então, tipo, eu tenho feito 2 noites indies, eu fiz as 2 últimas quintas-feiras, pegando jogos novos e que eu não tinha jogado ainda. Muito bom. E aí tem sido bem legal, assim. De domingo, eu tava jogando No Man's Sky no modo Permadeath e foi horrível, cara, porque eu não jogo esse modo nunca, cara. Foi frustrante, cara. Eu tava indo tão bem, cara, aí você morre de uma forma tão estúpida. Mas acontece. É interessante, pra fazer live é interessante. É um modo bem interessante. Vamos aproveitar que a gente falou em No Man's Sky. A gente vai falar hoje um pouco sobre No Man's Sky e um pouco sobre Mass Effect Andromeda também. E No Man's Sky teve aquela polêmica. Os dois têm uma coincidência porque o Mass Effect Andromeda também está com a polêmica do rosto dos personagens, da animação que não está muito natural. E é um jogo que prometia que o pessoal, não que o jogo seja ruim por isso não estragou o jogo, tira um pouquinho o brilho, né? Mas enfim, é uma coisa que os dois têm em comum, que não saiu totalmente polido. Então a gente vai aproveitar e falar sobre isso. O No Man's Sky teve aquele problema todo do início, muita gente achou que o jogo seria abandonado. O jogo não foi abandonado, a gente tem 2 atualizações muito boas. E eu queria saber a sua opinião das atualizações, Miser. O que você achou? Cara, eu achei fantástica. As duas atualizações do jogo melhoraram muito, assim, ele, assim. E acho que cada uma agregou demais para um jogo que eu já gostava. Por mais que tivesse problemas e que realmente o No Man's Sky ele teve, acho que o maior problema dele porque que eu acho que eu defendo assim é que ele não pôde ter sido lançado como Early Access, talvez por causa da Sony, né? Porque a Sony não trabalha com esse tipo de sistema, né? Eu acho que a culpa foi sim da Sony, também concordo. Pois é. Aí enfim, esse daí é uma opinião polêmica, muita gente discorda nesse ponto. Mas assim, eu acho que realmente o fato da Sony não trabalhar com Early Access limitou muito o No Man's Sky para esse lançamento e ele saiu incompleto. Bem incompleto. Mas agora com as atualizações já melhorou muito, né, cara? O Foundation Update, primeiro já foi uma coisa assim, tipo, impactante, porque eles estavam sem se comunicar. Depois de toda a polêmica do silêncio deles, eu entendi, cara. Eu aceitei o silêncio deles, sabe? Porque teve realmente um impacto muito bom, muita gente voltou a jogar. O trailer foi ótimo quando eles lançaram o Foundation Update. Eles trouxeram muito conteúdo, então eles provaram que realmente eles pegaram o tempo para poder trazer coisa que agregasse ao jogo. Então a parte das bases ficaram bem interessante, a própria geografia dos planetas, né, a própria renderização dos planetas, quer dizer, eles melhoraram e tudo, os planetas passaram a ser um pouco mais variados também. E a gente começou a encontrar até biomas diferentes dentro do próprio planeta que não tinha antes.
Você chega num planeta assim com tipo muito verde e tudo, e de repente você entra numa parte que é bem deserta. E era coisa que não tinha antes do jogo, e veio com o Foundation Update. É verdade. E agora o Pathfinder Update, cara, eu acho que ele mostra uma direção que eu acho também que eles vão adicionar o tão falado multiplayer, né? Eu também Porque acho. até pelas coisas... Agora sim, eu vejo que o jogo, ele melhorou muito o aspecto social, sabe? Porque ele... Antigamente a gente só tinha aquela possibilidade de deixar aquela... No Foundation Update, de deixar uma única mensagem, né? Na nossa base, assim. Aí agora não, agora tipo você pode compartilhar a base, fazer traçados para os carros e tudo. Uhum. Então eu acho que ficou bem legal, assim, eu adorei, cara. Essa última atualização aparentemente veio com menos coisa, mas ela tem muita coisa que a gente talvez nem perceba. Ela, não sei se você lembra, veio a atualização 1.21, depois 1.22, agora 1.23. Na 1.23, eu nem falei sobre isso aqui no canal porque eu não tive tempo. Ela melhorou muito a otimização. Eu vi uma matéria falando que principalmente para PC a taxa de quadros está renderizando melhor agora, tem mais quadros por segundo. Então assim, tem melhorias, mas o que foi notado mesmo são os veículos, né? E alguns blocos novos de construção. Mas não quer dizer que ela tenha sido pequena, ela foi grande, mas são coisas que são menos perceptíveis, né? Agora pra você ver como a Hello Games, desculpa, como a Hello Games tá antenada com a comunidade, assim. O modo foto, eu achei que foi uma grande sacada deles, porque antigamente tinha só a opção de você tipo dar pause, aí ativava o modo foto e ele tirava só o HUD, né? Não resolvia muita assim. coisa, né? Pois é. Então, e aí eu acho que eles começaram a ver que a galera que tava jogando e principalmente se comunicava lá pelo Reddit e tudo, ficava postando muitas fotos do jogo. Uhum. E aí eu acho que eles meio que viram a oportunidade de crescer isso daí. É um marketing voluntário, né? Cara, eles adicionaram um modo foto que pra mim ficou fantástico. Muito bom. Eu não esperava que eles adicionassem essa melhoria para pro modo foto que já existia, né? Uhum. Mas era estático, totalmente estático, assim. E eles adicionaram isso e tipo foi surpreendente para mim, e por isso que eu acho que a parte social do game assim tá muito boa, cara. Eu acho que eu não sei como é que funciona a parte do compartilhamento de base no PS4, né? Mas no PC, que é integrado à oficina Steam, tá bem interessante também. Você consegue visitar fácil a base de outros jogadores, então isso foi demais, assim. E já era assim, é o tipo de coisa de compartilhamento de coisas que originalmente antes do jogo ser lançado eu já esperava. Eu também. Até porque o Shamuri ele tinha comparado várias vezes com o Dark Souls, né? E o Dark Souls sempre teve aquela questão de você deixar mensagens, invadir, tipo, entrar no jogo de outro jogador, na partida de outro jogador. Então eu tô achando que o jogo tá evoluindo muito nesse sentido e eu acho que o multiplayer vai ser realmente entregue em algum desses updates. Não sei se no próximo, mas em algum desses. Eu ainda aguardo uma melhoria não uma melhoria, mas tipo um acréscimo de coisas em relação à história do jogo, ao lore, né, do jogo lá. Alguma coisa assim nesse sentido, assim. Eu acho que o multiplayer vai demorar um pouquinho mais, porque a gente tem muita coisa ainda para sair antes. Eu acho que o multiplayer vai ser uma das últimas atualizações, das principais, né? Eu acho que não vem agora não. Eu não quero... isso é especulação, isso é a minha opinião, não quer dizer... Mas eu não quero criar expectativa não. Quando vier, cara, eu acho que vai ser lucro pra gente. Pois é, agora sim. Eu nunca tive uma ideia assim de multiplayer como o Osiris New Dawn, por exemplo, tem, né? Servidores... Aqui nesse servidor pode entrar tantos jogadores, esse tipo de coisa, PVP, PVE. Eu sempre tive a ideia do No Man's Sky daquele universo gigante e que cada encontro fosse um feito tipo único, né? Uma coisa única, assim. Então, tipo, eu sempre tive essa noção, assim, pro No Man's Sky. Assim, eu espero realmente que seja assim.
Mas eu acho que eles vão ouvir os fãs, o que eles estão pedindo, e vão ter um multiplayer sim da maneira que eles querem pra agradar o pessoal, né? Porque o pessoal... Pois é, mas aí vem o meu medo, tipo, um pouco do que eu desejava antes de ser uma experiência mais solitária e o multiplayer tirar um pouco isso, sabe? Mas isso seria opcional, né, Misery? Não seria uma coisa que todo mundo teria que fazer. Continua com o modo solitário. Não, pois é, por isso que eu acho que aí comparando com o Dark Souls, que tipo, você tá jogando Dark Souls ele é um jogo single player, e de vez em quando você tá jogando aí tipo, você foi invadido pelo jogador tal. Então, tipo, aparece um jogador do nada e assim, eu esperava algo desse tipo, sabe? Tipo, a gente chegar numa estação e de repente para um outro jogador lá. Aí, tipo, como o universo é tão grande, cara, seria improváveis esses... Eu não queria que realmente a gente pudesse combinar os encontros. Eu acho que o No Man's Sky, ele merecia um multiplayer diferenciado, sabe? Eu acho que podem haver vários estilos diferentes de multiplayer, né? Da mesma forma que a gente tem... Então, se de repente fosse por coordenadas, entendeu? Não fosse fácil. Não fosse uma coisa, vou adicionar o meu amigo aqui para poder ele me ajudar na base, na construção da base. Eu acho que esse não é o propósito do No Man's Sky. Eu não vejo esse o propósito dele. Assim. Eu vejo ele como um jogo de exploração e descobrimentos. Vamos ver o que eles vão guardar pra gente, né? Porque eles já lançaram agora ao todo 4 modos, talvez saiam vários modos de multiplayer também, né? Tanto competitivo quanto o que você falou, que é interessante também. Acho que podem haver vários multiplayers, né? Então, agora vamos falar sobre especulação para a próxima atualização. O que a gente acha que vai sair? Eu vi umas fotos recentemente que o pessoal postou aqui, que eu achei muito interessante, o Misery também já viu, que existe uma base vertical, não sei se é uma base ou uma construção, enfim, eu vou chamar de base vertical, porque a gente viu muito isso durante a cobertura, que tinha uns rascunhos que eles faziam, eram vários modelos. E nessa foto que saiu agora, eles contrataram um fotógrafo profissional que ele só faz fotos de jogos, e ele fez umas imagens incríveis. Eu vou mostrar uma foto aqui, porque eu não sei se eu posso utilizar essas fotos, mas vou deixar o link na descrição para vocês verem as outras. Então eu acho que isso aqui é um teaser que a Hello Games está soltando, dizendo que na próxima atualização talvez a gente tenha esses prédios, essas bases verticais, né? O que você acha, Misery? Cara, eu acho, particularmente quanto a essa foto, eu tenho minhas dúvidas porque existe realmente um mod que acrescenta prédios, né? Edificações, esse tipo de coisa. Inclusive muito similar dessa foto. Talvez esse fotógrafo esteja jogando uma versão modificada do No Man's Sky. Mas ele foi contratado pela Hello Games para fazer as fotos. Mas, apesar disso, eu ainda acredito que o jogo vai receber updates com relação à história. E isso inclui... até teve aquele arquivo, acho que lá no Foundation Update foi encontrado de uma quarta raça. Uhum. E até agora nada dessa raça. Então eu acho que vai ter realmente isso daí. Isso seria muito bom também, né? Eu acho que ainda vai aparecer essa quarta raça por causa desse arquivo que foi encontrado lá naquela época. O pessoal do Reddit tem uma galera que é legal porque eles saem vasculhando os arquivos, procurando alguns indícios. Aí encontraram dos veículos também na época. Uhum. Os veículos se confirmaram, né? Tudo que eu acho que eles soltam assim... Na atualização, solta algum arquivo futuro, é para dar teaser, é para deixar o povo com gostinho. Tanto é que o veículo foi confirmado, né, como você acabou de falar. E eu acho que esse prédio aqui também que apareceu, essa base vertical, né, seria um teaser para a próxima atualização, entre outras coisas, né. Tomara que venha o NPC também que você falou, o próximo, né? Tem outra coisa que eu acho também, porque assim, como eles estão bem antenados com o que o pessoal está comentando lá no Reddit, até nos fóruns mesmo do jogo, eu acho que eles vão atender a muitas coisas, a muitos pedidos, e eles estão atendendo alguns desses pedidos, e também eles estão de olho no que a galera tem feito com os mods também. Então, tipo, eles já colocaram, por exemplo, Low Flight, que você pode voar mais baixo, ele meio que foi implementado um pouquinho na última atualização. Isso daí, cara, é totalmente a influência aí dos mods.
no jogo principal. Muito bom, né, cara? E que bom que eles têm humildade pra ver isso. Eu acho um ótimo sinal e eu acho bem possível que a gente vai ter pelo menos uma raça nova e com isso novas edificações também. Muito bom. Agora vamos pular um pouquinho de No Man's Sky pro Mass Effect. Nosso tempo já está estourado aqui, mas a gente vai falar um pouquinho dele também. Mass Effect é um jogo muito bom, foi esperado por anos pelos fãs. Eu particularmente não sou muito ligado na história porque eu não joguei os anteriores, mas estou gostando muito desse. Só que teve esse probleminha das animações espaciais, né, Misery? Pois é, aí tipo, gerou uma polêmica do lançamento dele e acaba minando um pouco a reputação de um jogo que deve ter qualidades muito além dessas animações, né? Uhum. E aí muita gente se atém às críticas negativas e eu acho que ele sofreu um bocadinho, mas assim, eu acho que algumas críticas com razão, assim, principalmente quanto a essa parte da animação para um jogo que depende tanto de diálogos e das expressões dos personagens. Eu vejo motivo para muita gente ter ficado chateado, porque não foi um caso de um crítico deu uma nota baixa por causa das expressões faciais, não. Realmente foi gerada foi uma decepção mesmo. Uhum. Até porque quando saiu o primeiro trailer do jogo, eles prometeram. Eles prometeram também que não, isso daí vai ser ajeitado, mas eu acho que não foi prioridade para eles isso daí, cara. Cara, eu acho que priorizaram outras coisas. Eu não sei se seria viável para eles, mas eu acho que um atraso agora de 1 mês ou 2 seria positivo para eles nesse sentido, cara. Seria. Porque o marketing negativo foi grande também. Não foi tão problemático quanto o No Man's Sky, mas também é uma coisa que assemelha, né? Foi uma coisa que prejudicou e alguma pessoa pode ter deixado de comprar por isso. Mas, deixar bem claro aqui que isso não tira o brilho do jogo. É um problema? Mas eu tô gostando muito do jogo. E eu acho que o pessoal também tá gostando, porque além disso ele tem outras qualidades, né? Pois é, cara. Inclusive, cara, eu joguei pouco dos dois primeiros, assim. Joguei um pouco do 1, joguei um pouco do 2. E nos dois, eu não gostei da jogabilidade. Foi tipo a primeira coisa, assim, cara, eu vou jogar esse jogo. Eu queria continuar os jogos, a jogar eles por causa da história. E não pela jogabilidade em si. Eu vou insistir nesses jogos porque a história deve ser interessante. Ela tá me instigando mais do que a jogabilidade em si. Já nesse jogo, eu acho que a jogabilidade, pelo menos eu não tenho ele, mas pelo que eu vi, melhorou muito. Melhorou bastante, assim. Tá bem mais dinâmico. As batalhas, o sistema de dash, de pulo lá. Tipo, eu acho que tá bem mais interessante nesse sentido do que os primeiros, assim. Então, já seria um motivo. Até porque a parte de exploração dele tá bem interessante também. O veículo é fantástico. Cara, o jogo tá muito bonito, velho. Caramba, é muito bonito visualmente. Eu fiquei. Aquele teu vídeo lá que tem o bug lá, eu fiquei abismado com aquele bug ali, porque aquele bug ali é típico de jogo em Early Access. Uhum. Tipo, realmente, cara, ele não é que ele tenha sido apressado, cara. Eu acho que ele não foi finalizado como deveria ter sido finalizado para a data que eles queriam. Uhum. E agora também, convenhamos, esse começo de ano tem sido de lançamentos assim excelentes, assim. Muito Resident bom, Evil 7, o Horizon Zero Dawn, o Zelda, né, o Breath of the Wild. Então, tipo, o nível tá muito alto, cara, nesse começo de ano. Tá muito bom, cara. Então, tipo, se você chega com uma produção grande de 40 milhões de dólares, com esses defeitos, é inevitável, cara. Ele vai gerar uma certa polêmica, assim. Aquele bug que eu consegui fazer no jogo lá, aquele glitch, durante a edição eu fui ver o que eu tinha feito. Eu peguei uns itens no baú e apertei o círculo, a bolinha, sem querer. E isso é um dash, ele dá um dash muito forte. Então eu já estava próximo da parede e o dash me fez atravessar a parede. Atravessou a parede, cara. Eu vi isso. Só que lá dentro eu tentei voltar, utilizei o dash, utilizei o pulo, utilizei tudo e não voltou. Então ele me jogou pra dentro, mas não me jogou pra fora. Mas, cara, isso acontece com vários jogos. Não seria um grande problema, não. Pois é, assim, tipo, acontecia comigo direto isso no Astroneer. Só que o Astroneer é um jogo que tá em alpha, que tá em Early Access, né? Uhum. E aí eu morria sem oxigênio lá, só que eu ria, cara, eu relevava. Eu acho engraçado. Agora, pois é. Agora, ainda bem que
Eu não sei, o que é que tu tá achando do sistema de save desse jogo? Porque tem jogo que é problemático essa questão do save. Cara, e é frustrante. Eu gosto do save manual, eu não gosto do save automático, dele automático, cara. Eu tenho birra com isso. Porque, tipo, aquele vídeo teve problema no áudio, teve problema no início. Eu poderia voltar uma missão pra regravar, pra fazer aquilo lá, né? Mas eu decidi que melhor não. Mas eu não tinha um save pra eu voltar, o save automático. Isso. Eu não gosto disso, cara. Eu também não. Eu acho isso daí um problema também. E uma outra coisa que eu queria, eu não conheço os anteriores, né? Eu só tô jogando isso agora, o meu primeiro Mass Effect. Mas o sistema de cover dele é automático, cara. Eu queria apertar um botão e pegar cover, porque nem sempre. Isso daí é uma coisa que eu vi muita gente reclamando, assim. Nem sempre eu já não gostava cover, disso. Cara. Eu já não gostava disso nos primeiros jogos, cara. Cara, cover tem que ser manual. Você tem que apertar um botão e pronto. Às vezes você tá atrás de uma rocha, de qualquer coisa, e ele não pega cover, cara. Isso me dá raiva. É verdade isso daí. É por isso talvez tu ter que montar o teu personagem pra tu usar o menos cover possível. Pra tu não se aborrecer com isso daí. Pois é. Tipo, aí tu vai na build do teu personagem mesmo a partir daí. Mas é uma coisa tão simples, cara. Aperta o quadrado e pega cover, pronto, acabou. Eu não vejo por que não ter isso, essa opção. Eu concordo. Mas enfim, isso pra mim não estraga o jogo. Eu tô gostando muito do jogo. Eu continuo gravando. Amanhã deve ter vídeo novo dele. E é uma coisa que a gente só comentou porque tem uma semelhança com o No Man's Sky, né? Eu acho que é uma coisa que afetou menos o jogo. É sobre expectativas, né, cara? A galera tem expectativas muito altas às vezes. Tipo, agora sim, com a diferença que o Mass Effect ele já é uma franquia extremamente bem sucedida, feito por um estúdio grande de mais de 500 funcionários. Então ele tem a expectativa pelo próprio nome Mass Effect, assim. E o No Man's Sky era um jogo indie que prometia muito. E aí a galera, tipo, quando prometia muito, a galera ia lá e imaginava o impossível também. Tipo, imaginava além. Não, impossível não, imaginava além, assim. Verdade. Pois é, então eu acho são dois lançamentos problemáticos, cada um da sua forma, e muito por causa das expectativas que as pessoas têm, né, também. Mas ambos com defeitos que realmente têm impacto na percepção, assim, das pessoas, assim, inicial, assim. Então, tipo, essa questão das animações do Mass Effect, eu até comentei, eu acho realmente uma coisa grave para uma produção desse tipo. Então, tipo, é um problema sério que não sei se chega ao ponto de, tipo, dar um 6 num review do jogo. Eu a acho nota que foi baixa, né? Algumas publicações estão pegando pesado assim com o jogo, até por outros aspectos também, história, diálogo, esse tipo de coisa. Mas aí, esses pontos de história e diálogo, eles acabam comparando com os jogos anteriores, né? E assim, o jogo é uma jornada nova, né? Uma história nova, tem só alguns easter eggs com as histórias antigas, eles procuraram, acho até a BioWare foi esperta nesse sentido, de não fazer uma sequência direta, né? Eles criarem realmente uma coisa nova assim, mas não evita, porque o pessoal estava realmente esperando um padrão alto que acompanha essa geração atual, né? E aí no meio de um mês que já teve o Horizon Zero Dawn e o Zelda Breath of the Wild, aí eu acho que o jogo recebeu essas críticas pesadas, assim. Enfim, mas é o que a gente falou, não estraga o jogo continua bom. A gente tem que torcer para corrigirem isso, né? Se bem que na campanha fica chato, porque muita gente até já finalizou, ninguém vai jogar de novo porque a animação agora tá corrigida, né? Enfim, é uma coisa que não foi... Tem só um detalhe, assim, que é importante, porque, assim, o Mass Effect, como ele é um RPG que inclui escolhas, né, e perfis diferentes, você pode criar personagens com builds diferentes, então ele é um jogo com replay alto, né? Então, tipo, uma possibilidade de replay bem grande, assim. Então você pode finalizar e depois jogar. Não, eu quero jogar agora fazer um personagem sniper, tipo, fazer um esquema bem diferente com outras escolhas totalmente diferentes da que eu fiz, né? É verdade. Então eu acho que é um jogo que... E ainda vai receber conteúdo extra futuramente também. Então eu acho que ele tem muito pra render ainda.
Que bom. Tomara que eles corrijam como está sendo feito com o No Man's Sky, né? Pois Milizir, as suas palavras finais pra gente encerrar o vídeo aqui. Cara, eu queria agradecer muito a oportunidade, segunda oportunidade, né, de estar conversando contigo. Adoro teu canal, adoro teu conteúdo. E é isso, cara, a gente tem isso em comum, a gente adora jogo de exploração. São jogos até difíceis de criar conteúdo, assim, porque a gente gosta de procurar as mínimas coisas que tem assim, no cenário, procurar tudo, explorar o mapa todinho e tudo, e depois pra poder botar esse vídeo assim é um pouquinho complicado, assim, porque às vezes fica extenso demais, você tem que cortar assim, algumas coisas e tudo, mas meu eu acho que tem vários outros jogadores aí com esse perfil também, similar. E é isso. Meu canal tá aí na descrição aí. E também tamo aí com esses jogos de exploração também. Beleza. Nem todo mundo curte o nosso perfil de explorador, né? Mas a gente é explorador, fazer o quê, né? Pois é, cara. Eles vão ter que nos engolir. Então, beleza. Queria agradecer a todo mundo. Quero a opinião de vocês sobre o que a gente falou aqui. Quero que vocês visitem o canal os canais, né? Tem no Twitch, tem no YouTube. Link na descrição. E deixem aquele apoio lá pra ele, que vocês não vão se arrepender. O conteúdo é muito bom. Miser, brigadão de novo. Valeu, Fabiano. Valeu, cara. Obrigadão. Eu que agradeço, cara. Beleza. Aqui a gente tá de portas abertas pra você sempre que for necessário. Então é isso, eu vou pedir o like nesse vídeo para ajudar na divulgação tanto do vídeo quanto do canal. Espero que vocês tenham gostado e se não são inscritos ainda, inscrevam-se tanto no meu quanto no do Miser, beleza? A gente vai ficando por aqui então, aquele abraço e tchau, tchau. Valeu, pessoal.